nós queremos ouvir o pastor José Rodrigues, que realmente temos muito a ouvir, e Deus falará ao teu coração. Assim eu passo ao pastor José Rodrigues, companheiro, amigo, que tem nos acompanhado há mais de 20 anos. Então eu louvo a Deus pela vida desse casal. Tem orado por nós, tem nos ajudado, e o ministério, a obra de Deus tem crescido. Onde eu chamo, ele está sempre ao meu lado para nos ajudar, E Luiz Eduardo aqui, lá em Mangas, a 900 quilômetros de Brasília, até lá em Mangas, nós temos a congregação para a glória do nome do Senhor. O trabalho tem crescido, Deus tem nos abençoado, como vai abençoar, como já tem abençoado essa congregação. Assim eu passo a palavra ao nosso pastor José Rodrigues, em nome do Senhor Jesus Cristo. Meus queridos, a paz do Senhor. Amém. É bom poder estar aqui com os irmãos. Bendito seja o nome do Senhor. Eu agradeço a Deus por poder estar aqui. Agradeço as palavras referendadas do nosso presidente. O Senhor continue o abençoando, ele e a sua família, a sua igreja. Estou alegre em rever o companheiro Cícero, que foi, desde o primeiro contato, foi simpatia à primeira vista, foi amor à primeira vista. Os irmãos precisam saber um pouco, permita-me, antes de eu entrar no texto sagrado, contar um pouquinho também, um pouco dessa história, como nós conhecemos o pastor Cícero, eu pastorei uma das regiões ali, uma das congregações nossa ali, um setor ali em Planaltina, e alguns anos atrás, aproximadamente no final já da década de 90, início de 2000, nós tínhamos uma congregação muito boa lá. E nessa congregação nós tínhamos um jovem bastante dinâmico, um jovem trabalhador. Este jovem, eu perdi o contato com ele. Logo em seguida, aquela igreja, ela seguiu com vida própria, e eu perdi o contato. Mas antes desta igreja ser recebida autonomia, eu fui dar uma vez, o dirigente de lá, o pastor me chamou, que eu era o coordenador lá do setor, ele me disse: pastor, vá comigo numa cidade do Goiás, eu quero dar posse lá ao irmão Alex, um jovem. E eu fui sem saber quem era o Alex. Eu era um jovem mesmo, e ainda solteiro. E eu olhei para ele e disse: rapaz, tu tem coragem de assumir isso? Ele disse: tem, pastor, estou empolgado. E assumiu aquela igreja durante bastante tempo. Eu dei posse nele lá e sumiu, e eu perdi ele de vista. Passei quase 10 anos sem ver ele. E um dia nas redes sociais, que hoje é comum, todo mundo, a gente faz amigo, conhece amigo, descobre amigo, descobre parente. As redes sociais hoje, todo mundo hoje tem acesso, e tem sido uma ferramenta, tanto para a glória de Deus, como também, quando não é usada para a glória de Deus, ela pode ser usada para outra coisa. E já fiz até amigo aqui, Ezequiel mesmo já é meu amigo, foi o primeiro missionário ali, companheiro Ezequiel. Bem, e eu perdi o contato com o Alex, e nas redes sociais eu vi uma mensagem colocada na minha página lá: pastor, socorro. E eu olhei aquela expressão, pastor, socorro, e aí eu olhei, puxei a foto para perto, tentei puxar a imagem do irmão para poder compreender, porque a gente, muito tempo, anda muito por aí. E aí depois ele postou outra mensagem: pastor, depois do socorro, ele disse: pastor, o senhor lembra de mim? Aí eu fiz mais um esforço, aí eu falei: irmão, o senhor é aquele, eu não sabia o nome, já tinha esquecido o nome, faz muito tempo. Eu disse: você é aquele que eu dei posse ao senhor lá na cidade assim? Ele disse: exatamente, pastor, sou presbítero da igreja, estou aqui precisando de ajuda, o senhor pode me ajudar? Eu disse: posso. Marquei um encontro com ele, nos encontramos ali, Deus abençoe, ele hoje é um membro da nossa igreja, um presbítero da igreja, uma bênção. E através dele, um dia ele estava lá em casa e disse: pastor, meu pai quer falar com o senhor, pastor Edmilson. Pastor Edmilson. Eu disse: tá bom. O pai dele é bastante conhecido aqui na cidade. E eu ligo para o pastor Edmilson. O pastor Edmilson diz assim: pastor, aqui é o pastor Edmilson, da igreja Assembleia de Deus de Madureira, aqui de Luiz Eduardo e tal. Pastor, é o seguinte, eu tenho um obreiro aqui que é uma maravilha, é uma bênção esse obreiro. Aí eu disse: pois não, pastor, o problema é o seguinte, ele veio de outra parte da Bahia e não se adaptou ao sistema de Madureira. E ele saiu, e eu não quero deixar ele só. O senhor pode vir dar amparo a ele?
Aí eu pensei assim na cabeça, disse, o cara está saindo de Madureira, o pastor de Madureira que está recomendando, né? Eu disse, eu tenho que falar com o chefe. Aí chamei o pastor, apresentamos o caso para ele e deu tudo certo. Olha só que coisa maravilhosa, olha como é que Deus faz. E hoje estamos aqui, e na verdade, Cícero, quem está sendo abençoado somos nós. Aleluia, é nós que estamos sendo abençoados. Você pode glorificar a Deus por isso? Queremos agradecer a Deus por aqui estar. E aí, de lá para cá vem sendo só bênção. Que maravilha, é uma alegria mesmo poder estar aqui. A última vez nós não pudemos cultuar, porque não tivemos culto, viemos só para rever os irmãos, ver os irmãos, estar com os irmãos. Mas é uma alegria poder estar conhecendo, olhando para a face de cada um dos irmãos. É um prazer enorme, glória a Deus. É uma alegria radiante do nosso coração. Deus abençoe a receptividade que os irmãos nos deram, pastor Cícero, irmã Antonieta, a irmã Cleusa, minha conterrânea. Onde ela está? Estamos hospedados lá, os irmãos estão hospedados lá. Cadê ela? Ela está aí fora, foi ali fora, muito bem. Mulher lá do Maranhão, irmão maranhense é uma bênção. Se você der um grito em qualquer lugar, sai um maranhense de lá escondido, né? Maravilha, muito bem, é uma alegria poder estar com os irmãos. Deus abençoe a todos os demais também nordestinos. Muito bem, diga comigo, pastor José. Para baixo, pastor José. Deixe de história. Pregue a Bíblia. Amém? Eu quero ler um texto sagrado. Na verdade, você pode ficar sentado, porque já foi lido. Eu quero apenas acrescentar a este verso do capítulo 16 que foi lido, verso 18. Eu quero acrescentar um outro verso lá nas cartas, ou na carta de Paulo a Éfeso, a igreja de Éfeso, no capítulo 5, versículo 32. Você pode abrir a sua Bíblia aí para você encontrar comigo, não tem problema. É um versículo só. Esse Mateus 16 e o verso de número 18 já foi lido nesta noite, mas eu quero reafirmar este verso. Este verso foi Jesus de Nazaré, Jesus Cristo, aquele que nasceu de Maria, Jesus Cristo, aquele que foi crucificado, Jesus Cristo, aquele que morreu em nosso lugar, e Jesus Cristo, aquele que Deus o ressuscitou. Foi ele quem disse este verso, e ele disse desse jeito: pois também te digo, também eu te digo, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Você pode repetir esta última parte? E as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Diga para o irmão que está do seu lado, pelo menos uma vez: as portas do inferno não prevalecerão contra você. Aleluia, aleluia, aleluia. E o outro verso, o verso de número 32 do capítulo 5 da carta de Paulo a Éfeso. Paulo diz assim: digo, porém, grande é este mistério em relação a Cristo e a igreja. Aleluia. Grande é este mistério, e digo, de Cristo e a igreja. Louvado seja o nome do Senhor. Bem, vamos procurar caminhar um pouco neste texto sagrado. Vamos tentar entender um pouco o que está acontecendo nesta noite. Parece que no nosso coração ele palpita, parece que acontece alguma coisa diferente quando uma casa, uma igreja, ela é inaugurada. Há uma locomoção natural. Parece que as pessoas que até estão meio desanimadas, elas passam a ficar um pouco mais animadas. Aquelas pessoas que, quem sabe, está querendo desistir, mas olha, vai abrir uma igreja, vai inaugurar uma igreja, vai ser uma bênção, e o povo chega empolgado, entusiasmado. Mas o que isso tem, o que acontece em torno disso, que atrai destes fatos, que atrai tanto a atenção do homem? É preciso nós regressarmos, nós voltarmos um pouco
pouco mais atrás, Deus, quando Ele fez o homem, quando Ele criou o homem, Ele dispôs o homem em um lugar de delícia, em um paraíso muito grande. Mas a Bíblia diz que aquele lugar não era apenas para o desfrute do homem, não era apenas para a vivência do homem, mas também aquele lugar que Deus preparou, o Éden, o jardim, no meio do Éden, ele servia também para um lugar de comunhão entre Deus e o homem. Era um lugar de encontro. A Bíblia diz que à virada da tarde, Deus passeava pelo jardim e ali em diálogo com Adão. Eu fico imaginando, Adão foi o cara que teve maior privilégio na história, pois a Bíblia diz que ele caminhava com Deus, dialogava com Deus, e o mesmo texto sagrado diz que ninguém viu a Deus, mas lá no paraíso, lá no jardim, naquele lugar de comunhão, Deus andava com Adão, comungava com Adão, durante as tardes, durante as manhãs, durante os dias, e Deus criou o homem com este senso, com esta necessidade de ter um lugar para o adorar, para o bendizer, para o exaltar, mesmo depois do pecado, porque o pecado é o oposto daquilo que Deus fez para o homem, é o oposto daquilo que é bênção. O pecado afastou o homem da presença de Deus, o pecado afasta o homem deste lugar, do lugar que Deus marcou para encontrar com o seu povo. Bendito seja o nome do Senhor. O homem foi expulso lá do Éden e viveu ali agora sem um lugar para adorar a Deus, sem um lugar para encontrar com Deus, no meio da depravação moral, que o mundo, ele caiu, que abateu-se sobre o mundo. Gênesis 6 diz que toda a carne se corrompeu, não havia nada de bom. Deus então resolveu destruir o mundo, mas quando Deus resolveu destruir o mundo, a Bíblia diz que uma família, Deus achou graça, ou achou graça aos olhos de Deus, Noé. E eu costumo dizer que este texto, muita gente interpreta ele mal, acha que era Noé, que havia graça em Noé, pois a Bíblia, se assim fosse, a Bíblia se contradizia, pois no verso anterior diz que toda a carne havia se corrompido, Noé também havia se corrompido, havia uma corrupção generalizada. Mas quando Deus olha para a terra de novo, a graça não estava em Noé, a graça estava nos olhos de Deus, e Deus achou graça em Noé. E a Bíblia diz, aonde Deus acha graça, Deus faz o lugar da sua habitação. Quando a graça dos olhos de Deus alcança a vida do homem, esta vida é mudada, este coração é mudado, esta família é mudada, esta área é mudada, esta cidade é mudada para a glória do nome do Senhor. Aleluia! Graça nos olhos de Deus. A graça estava nos olhos de Deus. E então Deus, no meio daquela corrupção, o que Deus faz? Deus então prepara um lugar e disse para Noé: Noé, prepara e faz uma arca, que eu vou destruir o mundo com água. E Noé começou a trabalhar, e trabalhou a arca. Quanto tempo havia de construir a arca? Noé estava dizendo: Deus vai destruir o mundo com água, só vai ficar um lugar aonde Deus pode salvar. Aonde que é, Noé? Alguém perguntava. É nesta arca que eu estou construindo. Mas o que tu está fazendo? Não havia planta, não havia mar, ninguém sabia nada, e até chuva era escassa no deserto, pois o deserto sobrevivia apenas com orvalho. Aquilo era loucura, era insanidade da parte do povo imaginar que aquilo poderia acontecer. Mas a Bíblia diz que no tempo em que Deus determinou, Deus então abre as comportas do céu, Deus abre as janelas do céu, e começa a vir chuva no deserto, começa a vir água do céu, começa a ser derramado água, e mais água, e mais água, e mais água. E Noé e sua família se abrigam naquela arca, e ao se abrigar naquela arca, aquele era o lugar onde Deus havia marcado para encontrar com a família de Noé. Era o lugar que Deus havia guardado para preservar a família de Noé. Deus precisava, além de Deus preservar a família de
também preservar os valores humanos, precisava preservar um conjunto para dar então continuidade à vida humana. E Deus preservou a família, e esta família foi preservada. Chuva, água, chuva e água, chuva e água. Mas dentro da arca havia segurança, dentro da arca havia a proteção de Deus, dentro da arca Noé podia levantar a voz e cantar ao Senhor, dentro da arca Noé podia cantar dizendo: seguro estou. Quem sabe se Noé tivesse a letra daquele hino, ele podia cantar: o vento assola o meu barquinho, mas ele está firme sobre as águas, porque é Deus quem guarda. Era um lugar de encontro com Deus, era na arca. Depois deste período, a terra volta ao normal, o homem começa a se multiplicar, e Deus foi a única ordem que Deus deu, a única vez que Deus mandou espalhar. E até quando Deus manda espalhar, o homem não obedece, porque ele já espalha por natureza, ele já começa a desagregar por natureza. Mas aí Deus disse: olha, agora vocês se espalham sobre a face da terra e vocês povoam a terra. Aí Nimrod, um homem poderoso, disse: não, nós vamos ficar juntos, nós vamos ficar unidos, nós vamos fazer uma torre, e nós vamos alcançar os céus com esta torre. E eles se reuniram em torno de uma torre, em desobediência à ordem de Deus. E eles estão trabalhando. A Bíblia diz que a terra era de uma voz só, era de uma língua só, e eles estão trabalhando. Alguém chega e na mesma língua me traz argamassa, me traz betume, ou me traz tijolo, ou me traz aquilo, e estão construindo. De repente, quando Deus diz: e Deus olhou dos céus à terra, e o texto sagrado diz: desçamos e confundamos o homem. Então Deus desce, e ele não desce só. Quando ele diz desçamos, ele também não está falando só de anjo, porque ele nunca colocou anjo igual com ele. Quando ele diz desçamos, ele está igualando alguém igual a ele. E aí eu posso ver a manifestação de quem? Pelo menos de 3 pessoas. Muito antes da encarnação de Cristo, eu posso ver a manifestação de Deus Pai, a manifestação de Deus Filho e a manifestação de Deus Espírito Santo. Quando ele diz desçamos, ele disse desçamos, mas desçamos trinitariana, desçamos para ver o que o homem está fazendo, para confundir o homem. E quando Deus desceu, ele confundiu o homem. Alguém vinha e disse: me dê água, ele trazia barro. Alguém dizia: me dê barro, ele trazia água. Aí ele disse: o que é que está acontecendo? O homem não se entendia mais. E ali a Bíblia diz: Deus repartiu a terra, Deus espalhou os homens, e os homens ficaram peregrinando, os homens ficaram sem um lugar de adoração, sem um lugar onde pudessem se reunir para adorar a Deus. E o grande teólogo Calvino, ele diz o seguinte, ele repetindo uma frase de Agostinho, um dos grandes pensadores e pai da igreja, ele diz: Deus fez o homem com um vazio, e o vazio que existe no homem é do tamanho de Deus. Aleluia! Sabe o que acontece quando o homem sente este vazio? Ele quer preencher este vazio, mas este vazio do homem não é preenchido por nada nesta terra, mas o homem busca preencher através do alcoolismo, através da bebida, através da luxúria, através do sexo desproporcional, através do pecado. Mas quanto mais ele procura buscar preencher este vazio, maior é o vazio que fica na sua alma, porque o vazio que há na tua alma é o vazio da presença de Deus, é o vazio onde Deus vai habitar. E o homem é por natureza um ser agregador, um ser que se agrega. Ou ele adora o Deus verdadeiro, como diz Paulo em Romanos capítulo 1, ou ele adora a criatura em lugar do Criador. Ou ele está em torno de Deus, ou ele está em torno de alguma coisa. Mas o homem se junta. O homem não consegue viver separado. Ele procura sempre adorar alguma coisa. E Deus então proporcionou. Embora a Bíblia, embora a palavra de Deus, ela nos diga lá em 1 Crônicas, ela nos deixa bem claro em 1 Crônica que Deus não habita
em templo feito por mãos humanas. Embora diga isso no capítulo 28, versículo 24, que Deus não habita em templo feito por mão de homens, mas o mesmo Deus que permitiu dizer isso, Ele permitiu que um homem fizesse uma casa, um lugar de adoração ao seu nome. Quando Salomão, no ano 957, ele inaugurou um grande templo, o templo chamado o Templo de Salomão. Este templo ficou erigido do ano 957 até o ano de 587. Durante este período de 370 anos, foi o período em que a nação de Israel, ela tinha um lugar para buscar a Deus, e Deus determinou dizendo: ninguém se reúna fora deste lugar. Todas as vezes por ano vocês se reunirão, pelo menos 3 vezes vocês se reúnam aqui. Mas quando vocês vierem lá da vossa terra, do vosso lugar distante, vocês não venham com mão vazia, mas você traga algo de gratidão ao que o Senhor fez na vida do homem. Deus então escolheu, durante 370 anos, Deus escolheu este lugar para então Ele ali fazer o seu povo estar reunido. E depois de 370 anos, esse templo foi destruído no ano 587 por Nabucodonosor. Os judeus perderam então o seu referencial, porque o judeu, o povo de Deus, tinha 3 coisas importantes para o judeu. Primeiro era Deus, segundo era o templo, e terceiro era a terra. Quando os judeus eles perderam o templo e eles perderam a terra, mas permaneceram adorando o nome do Senhor. E em 520 ainda Zorobabel reedifica aquele templo que foi destruído, e aquele templo do ano 520 até o ano 20 ele ficou intacto. Durante 500 anos os judeus ficaram ali, mas no final Epifânio profanou aquele templo, foi de novo, parte dele foi destruído. E desde o ano 20 até o ano 63, quando antes de Cristo, quando então Herodes o Grande reconstruiu aquele templo, e ali o povo passou a adorar até a época em que Jesus entrou no templo. E quando Jesus entrou no templo, da época da reconstrução até o ano 70, viveu aproximadamente a vida daquele templo, mais 90 anos, o povo adorando a Deus, mas esse último templo, ele teve uma presença singular. Este último templo foi habitada corporalmente pela presença que nem o templo de Salomão, nem o templo de Zorobabel recebeu, mas no templo de Herodes recebeu aquele que era o doador da vida, aquele que era todo poderoso. Um dia ele entrou, ele não entrou como rei, senhores, ele não entrou como... Ele entra naquele templo, ele tem a sua juventude no pátio daquele templo, ele entende então, escute o que eu vou dizer, eu estou falando da igreja, a necessidade da igreja, as crises da igreja, a vivência da igreja, o lugar de adoração. Por que tem igreja? O que a igreja representa, o que a igreja é. E Jesus entrou naquele templo, mas aos 30 anos de idade, já no final, aliás, nos 33 anos, no final dos 33 anos, Jesus entra naquele templo, e ele está ali olhando aquele templo, e os judeus estão ali, os discípulos do seu lado, admirados pela construção do templo, porque Herodes, para mostrar o seu poder, Herodes para mostrar a sua grandeza, Herodes para mostrar, para ter a simpatia do judeu, ele fez um templo com proporções diferenciadas. Ele fez um templo maior do que o templo de Salomão. Ele fez um templo para dizer assim: eu vou apagar a glória daquele primeiro templo, vai ficar registrado a glória desse templo, mas a glória daquele templo não ficou registrado pela formosura, pelo tamanho, pela dimensão, porque segundo o historiador Flávio Joséfo, ele afirma que aquele templo era tão suntuoso que até a argamassa onde era colocada as suas pedras era também misturada com ouro, de tanta era a riqueza. Por isso que quando Jesus disse que não ficaria pedra sobre pedra, justifica por que cada pedra foi arrancada. Depois da destruição de Jerusalém no ano 70, então
antiga, onde foi destruído, e eles arrancavam aquelas pedras de tijolo e procuravam tirar o ouro que ali tinha, e foi removido, não ficando pedra sobre pedra. Mas isso não era só pelo fato de não ficar pedra sobre pedra, isso é porque o meu Jesus, que um dia entrou naquele templo aos 33 anos, olhando toda aquela beleza daquele templo, e os discípulos disseram: talvez, que tal Jesus, que templo? Aí Jesus deve ter pensado: até agora não funcionou, eu permiti, mas não deu certo, porque no templo, o templo é profanado, o homem faz o que quer. Aí Jesus, olhando para isso, disse aos judeus, aos seus discípulos, ele disse então: olha, mas eu vou dizer uma coisa a vocês, não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubado. Aí os irmãos ficaram agoniados, mas Jesus disse: olha, mas eu reedificarei ele em 3 dias. Aí deu um nó na cabeça dos discípulos. Como é que alguém, Salomão levou tantos anos para fazer, 20 anos para fazer o templo, Zorobabel levou um bocado de ano, Herodes passou quase 20 anos para construir o templo, agora o senhor vai fazer em 3 dias, vai derrubar tudo isso e fazer em 3 dias? Jesus estava falando de uma outra coisa. De que Jesus estava falando? Jesus estava falando da igreja. Jesus estava dizendo ali a igreja, porque logo em seguida, quando ele chega nas cercanias ali de Jezaré, ele chega daquela região, ele chega para aqueles que ali estão e diz: o que dizem os homens que eu sou? Aí alguém chega e diz: tu és o Elias, porque havia aquele pensamento: Elias foi no rodamuí, mas ele voltará. E outro diria: não, tu és Jeremias, porque havia uma história, uma tradição, que quando Nabucodonosor destruiu a cidade de Jerusalém, Jeremias, o profeta, que também era sacerdote, ele havia pego a arca e havia subido com ela para o deserto, e que um dia Jeremias traria a arca de volta. E alguém chega e ele pergunta de novo: o que diz? Outro diz: tu és um dos profetas. E Jesus então filtrou aquela pergunta, e ele trouxe ao convívio daqueles que estavam com ele aproximadamente 3 anos, e disse: vós, o que dizeis que eu sou? E então todos ficaram calados, porque ainda não havia compreendido o mistério, ainda não havia compreendido o fato. Mas de repente Pedro se levanta e disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Eu não entendo o que Pedro viu ali naquele momento, mas Jesus olha para Pedro, e aí eu passo a entender que Jesus disse para Pedro: disse Pedro, não foi carne nem foi sangue que te revelou, mas meu Pai que está no céu, Ele te revelou isso. Ele abriu teus olhos, e agora tu pode ver que eu sou o Messias, eu sou o enviado, eu sou aquele que foi prometido pelos profetas. Muito bem, Pedro, mas não foi a tua carne nem o teu sangue, isso veio do céu. Mas eu vou te dizer uma coisa: tu és Pedro, porque a palavra Ceifa quer dizer Pedro, mas é Pedrita, mas ele diz: tu és Pedro, mas sobre esta pedra, ele referindo a sua pessoa, ele diz: mas sobre esta pedra, Pedro, eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Quantos podem glorificar a Deus pela vida da igreja? Jesus disse que Pedro havia sido revelado. Mas o que era aquela revelação? A revelação estava na pessoa de Cristo Jesus. Quem era o Cristo Jesus? E Jesus então, depois disso, ele diz: eu edificarei. Esta palavra, ela não estava no presente, mas ela estava no futuro. Quando diz eu edificarei, Jesus edificou a sua igreja. Eu costumo dizer, a igreja nasceu no Calvário, mas ela foi apresentada ao mundo em Atos dos Apóstolos capítulo 2. Ninguém conhecia a igreja e não sabia o que era a igreja, mas no dia que a igreja se reuniu, 40 dias depois, 50 dias depois, a igreja estava reunida no mesmo lugar. E a Bíblia diz que de repente veio do céu um vento veemente impetuoso e encheu toda a casa, e eles começaram a falar em novas línguas, foram batizados no Espírito Santo. A promessa de Deus veio. Um Deus que não habitava em templo feito por mãos humanas,
mas ela foi apresentada ao mundo ainda de uma forma diferente. Alguém olhou para a igreja e disse: o que é aquilo? É moço tão bêbado? Porque ninguém compreende o mistério da igreja. A igreja é um mistério. E aqui eu chego para dizer que a igreja é o grande mistério de Deus. Esse mistério, igreja, que Paulo fala em Efésios 5:32, quando ele compara a relação da família, aí ele deixa de comparar a relação da família e ele passa a dizer: grande é o mistério entre Cristo e a igreja. Ele estava dizendo: esse mistério esteve oculto, os profetas não viram, os patriarcas não viram a igreja. Os profetas viram Cristo, viram o seu ministério, viram o seu nascimento, viram a sua morte, viram a sua ascensão, viram todos os detalhes. E Zacarias viu o preço que Jesus foi vendido. Zacarias viu Cristo vindouro ainda, quando ele está vindo pela segunda vinda. Ele viu, Zacarias viu a primeira fase da vinda do Senhor, ele viu a segunda fase, ele viu a outra fase. Zacarias viu tudo, mas ninguém viu a igreja. Ninguém viu a igreja. Por quê? Porque a igreja era um mistério que Deus havia guardado para essa dispensação. Quando Deus decretou em 70 semanas sobre Daniel, que da morte, da ordem do decreto de Ciro até a morte de Jesus, 69 semanas se cumpriram. Faltava cumprir a outra semana. Mas quando chegou na morte do ungido, Deus plantou dos céus. Deus deu uma ordem do céu. E a ordem do céu que Deus deu foi: pare o cronômetro profético, pare o relógio profético. Aí talvez alguém pode ter dito lá no céu: mas por quê? Falta apenas uma semana de anos para que se concretize o que tu veio fazer. Eu disse: não, eu reservei para esse momento um período especial. E nesse período especial eu reservei algo especial. Talvez o anjo disse: mas tudo de especial o Senhor já fez, mas o que o Senhor vai fazer? Ele disse: nessa dispensação eu vou parar o relógio profético em relação à nação de Israel. Eu vou parar o cronograma profético e vou abrir um parênteses. Do Calvário até hoje, já são mais de 2000 anos. Deus parou o relógio profético. Sabe para quê, Cícero? Para que a igreja ela fosse manifesta ao mundo. Esse é o mistério de Deus para essa dispensação. Ninguém é salvo em Cristo que não congregue na igreja para louvar o nome do Senhor. O grande mistério é esse, senhores. É que nós estamos aqui reunidos. O cara entra incrédulo, o cara entra muitas vezes contra a gente, não aceita a nossa história, não aceita a nossa fé. Ele entra e senta aí, mas quando ele está sentado nesta casa de oração, onde o povo de Deus está, que é a igreja do Senhor, enquanto ele está aí, há um mistério, porque alguém começa a dizer: Deus, tu és lindo, meu Deus, tu és maravilhoso. Alguém começa a gritar lá: oh Deus, como tu és santo. E alguém lá atrás grita dizendo: Deus, tu é bom. E o cara olha e começa a dizer: aquele lá eu sei, é meu vizinho. O cara não tem nada para comer, o cara não tem nem onde morar. Por que ele está dizendo isso? Deus começa a trabalhar, porque a igreja é o lugar onde Deus trabalha o coração do homem. Por isso que a igreja é denominada Casa do Meu Pai. Sabe por que isso? Ninguém vem à casa do Pai, senhores pastores, se não sair daqui abastecido. Vou fazer aqui uma ilustração, até um pouco pobre, mas você vai entender. Você, antes de construir sua família, sua casa, qual era a melhor casa do mundo? A casa do seu pai. Quando o negócio apertava, você ia para onde? Para a casa do pai. Na casa do pai você lá tinha conforto, segurança, era bem tratado. Na casa do pai você se sentia bem, nunca saía de lá de mão vazia. Sabe o que Deus faz? Deus te trouxe hoje aqui, porque aqui é o lugar onde a presença de Deus está. Como é que você prova, pastor, que esse lugar é a casa de Deus? Eu provo pelo que Jesus disse. Jesus disse: onde estiver um ou dois reunidos em meu
abençoar, Ele abre as portas. Nesta noite eu profetizo na tua vida: você não vai sair daqui, da casa e da presença de Deus, da mesma forma que você entrou. Deus tem abundância de bênção para a sua vida. Se é verdade, levanta a mão e adore o Senhor. Você não vai sair da mesma forma. Diga para o irmão só do seu lado: você não vai sair da mesma forma. Aleluia. Sinta a presença dele, que aqui ele está. Pegue na mão do seu irmão e diga: Ele está presente, faça ele sentir. Dê uma sacudida santa nele, desperta ele. Quem sabe ele está cochilando igual Jacó. Diga para ele: Deus está aqui. Aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. A igreja, grande mistério de Deus, que foi revelada, preparada. Deus preparou a igreja para esta época, senhores. Deus preparou a igreja para esta dispensação. A igreja, aleluia, ela que não foi vista pelos profetas, mas ela foi vista lá no céu. Quando alguém diz, abriu as portas do céu e diz: vai entrar quem? O judeu? Não, vai entrar a noiva do Cordeiro. Oh, aleluia! Noiva do Cordeiro, noiva do Cordeiro. É por isso que a igreja tem que ser tratada com delicadeza, porque ela é a noiva do Cordeiro. Eu costumo dizer, é tão sensível a igreja que a gente não pode fazer muita coisa por ela. Alguém chegou para mim semana passada e disse: pastor, o senhor pode fazer isso e isso na igreja? Eu disse: posso não. Pode, pastor, o senhor é pastor. Eu disse: eu sou, mas eu não posso. Porque ela não é minha, ela é de Jesus. Pastor, você tem que arrancar? Não, não tenho não. Quem arranca é o Senhor, a noiva é dele. E ai de mim se eu meter o dedo na noiva ou a mão na noiva do Senhor. Tire por nós. Quando você tinha noivo, você noivou com a pessoa que você ama, era a pessoa mais preciosa, né? Deixasse alguém pelo menos olhar para ela. Com um olhar que você imaginasse que não fosse dar certo, o senhor já partia para a briga, né? Já queria defender. Imagine a noiva do Cordeiro. Meros mortal mete a mão, faz o que bem quer, saqueia a igreja, destrói a igreja, fere a igreja, mata a igreja. Esta igreja de Cristo é a noiva do Cordeiro. Ela não pode ser saqueada por ninguém, porque ela é a noiva de Cristo. É a noiva santa do Cordeiro que Deus tem preparado. Oh, aleluia. Mas irmãos, mas a igreja existe. Nós hoje vivemos uma tensão entre a igreja ideal e a igreja real. Muitas vezes alguém pensa: eu vou sair daqui, eu vou para lá, porque esta igreja não é a ideal. Eu vou em busca de uma igreja ideal. Essa busca é salutar. Mas nós vivemos uma tensão entre a igreja real e a igreja ideal. Nós estamos vivendo a igreja real. Nós vivemos com problemas, com dificuldades. Nós vivemos com problemas que muitas das vezes se acarretam, que a gente não sabe o que fazer. Esta é a igreja real, mas ela é a noiva de Cristo. Pastor, então, a igreja, a noiva, a igreja real vai chegar, se isso um dia, a igreja ideal, porque a igreja ideal de Cristo, Jesus disse: quando eu vier, porventura eu acharei fé na terra. E o livro de Apocalipse é fechado com a noiva dizendo: ora vem, Senhor Jesus. A noiva começa a gritar: Maranata, Maranata, Maranata. A noiva está dizendo: eu sou a ideal, eu sou a ideal. Bendito seja o nome do Senhor.
nós vivemos a tensão da igreja visível para a igreja invisível. Nós vemos a igreja visível e nós achamos muito defeito nela. Um dia um irmão falou para mim: pastor, eu vou sair desta igreja. Eu disse: por quê? E começou a botar alguns defeitos da igreja visível. Por isso, por aquilo, por aquilo outro, ele foi botando. Eu disse: aí, você vai para onde? Eu vou para uma igreja que lá é perfeita. Eu digo: então não vá. Ele disse: por que, pastor, que eu não vou? Eu disse: porque quando chegar lá, ela vai deixar de ser perfeita. Aleluia. Aleluia. Porque a igreja visível, nós convivemos com problemas reais, com dificuldades visíveis, mas nós alcançaremos o ideal da igreja invisível, da igreja que Cristo proclamou, da igreja que Cristo amou, da igreja que Cristo resgatou, da noiva que Cristo comprou com seu sangue, da noiva que Cristo tirou do reino das terras para o reino da sua luz, aquela que Ele pagou toda a dívida. Nós chegaremos ao estádio da igreja visível mais real. Aleluia. A igreja vive estas tensões, a igreja vive de crise. Mas deixa eu dizer uma coisa, senhores, eu quero encerrar com essas ilustrações. A igreja, eu a comparo, eu assemelho ela mais ou menos, aqui é muito conhecida, uma plantazinha que dá numa região que tem muita água, taboca, bambu, os irmãos conhecem. Os irmãos olhem para a igreja, olhem para aquela taboca. Ela, quando nasce o seu brotozinho, quando ela põe aquele brotozinho, ela leva um choque, ela leva um trauma. E quando ela leva aquele trauma do ambiente, ela cria aquele nó. Aí ela cresce mais um pouquinho, outro trauma. E ela vai crescendo e criando o quê? Nó. As tabocas têm nó. E ela vai sofrendo até crescer. E vai criando os traumas. Mas quando a taboca já está adulta, que ela já está uma árvore feita, você pega aquela taboca e você vai quebrar ela. Você nunca consegue quebrar ela em cima de um nó. Você só quebra ela entre um nó e o outro nó. Por que você não quebra no nó? Porque o trauma, o sofrimento solidificou, fez aquela planta ficar resistível. Assim é a igreja do Senhor. A igreja do Senhor, irmãos, ela vive de crise. Ela sai de uma crise hoje, mas ela sai fortalecida. Ela entra noutra crise e sai fortalecida. E ela vai entrando de crise em crise, de luta em luta, de vitória em vitória. A igreja do Senhor, ela vai se fortalecendo. Bendito seja o nome do Senhor. E a Bíblia, e eu finalizo dizendo que Jesus disse: e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Fique em pé, por favor, nesta noite. Aleluia.